Olá! Vocês estão se lembrando que hoje é dia 30 de dezembro de 2025? Pois é, Cartas de Luz se lembrou também. Quem haveria de esquecer? Hoje nós vamos falar sobre perspectivas do Ano Novo à luz do Evangelho e, principalmente, do Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria estar aqui com todos vocês. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão, eu sou uma encantada pelo Espiritismo. Estou nesta doutrina há muitos anos, mas sei muito pouco do Evangelho. Por isso, tenho me empenhado em estudar e, principalmente, aprender com os nossos convidados, os convidados do canal. E hoje eu quero apresentar para vocês o nosso querido convidado. E eu falo querido porque é querido mesmo. Então, estou aqui com Vanderlina Arruda. Acho que o Brasil inteiro, e por que não dizer várias outras nações, conhecem Vanderlina, dado ao seu trabalho, né, a sua dedicação, não só na seara profissional, que ele vai falar um pouco aqui para nós, mas também na caminhada espírita. Querido Vanderlino, seja muito bem-vindo e, primeiramente, eu queria que você cumprimentasse os nossos seguidores, os nossos amigos e depois, antes até mesmo de você complementar essa sua apresentação tão rasa que eu fiz, e você vai ter que complementá-la, eu queria que você fizesse a prece para nós iniciarmos os nossos trabalhos. Cumprimentar os amigos, os irmãos, os companheiros, os interessados sobre o presente e o futuro, naturalmente com a visão otimista, porque as dificuldades elas existiram sempre, mas serão sempre superadas. Tudo passa. Tudo. O Chico Xavier repetia muito, tudo passa. Então vamos pedir ao Divino Mestre Jesus, o nosso amigo e companheiro de todas as horas, o modelo de bondade e de amor, as bênçãos para o nosso momento, principalmente para o ano que vai começar logo, 2026. Que ele seja benéfico a todas as criaturas. Nós somos 8 bilhões de habitantes no mundo inteiro, com vários tipos de ideias, de pensamento, de filosofia, comportamentos também diferentes, mas que todos recebam as bênçãos do Pai Celestial em seus lares e em seus corações. E que a paz de Jesus seja realmente a nossa bandeira nesse próximo ano de luta, fixando bem o nosso mais sincero agradecimento por tudo que passou nesse 2025, de aprendizagem, de experiência e, sobretudo, passos de evolução em direção à infinita luz. Obrigada, Vanderlino. Vanderlino, fale-nos sobre você. Bom, eu nasci em 1934, antes da Segunda Guerra Mundial, e isso me dá uma experiência de vida muito grande. Eu vim saber que jornal
era para ser lido já aos 14 anos de idade. Por uma razão, nasci em São João do Paraíso, divisa com a Bahia, morei em Salinas de Mato Verde, onde os jornais eram comprados para servir de papel de embrulho no mercado, nas vendas, nas lojas. Não tinha aquela. Era papel Entendi. o jornal. Também não dava para ser lido, porque eles chegavam com atraso de 15 ou 30 dias saindo do Rio de São Paulo. Eu vim saber que jornal era para ser lido em Itaiobeiras, que tinha 4 ou 5 pessoas interessadas em leitura. E não era o primeiro caderno, não. A notícia não tinha valor nenhum mais. Era o segundo caderno, que era sobre cultura. Olha, Aí eu passei também a ler jornal. Então são coisas assim muito interessantes. Quando eu chego a Montes Claros, para Montes Claros, porque eu vim para morar, estudar e trabalhar, em 1951, a coisa mais bonita que eu vi era a luz, que era mais clara do que em Salinas, em Mato Verde e Itaiobeiras. Porque eu fui criado com candeeiro, com a lamparinazinha. Embora meu pai tivesse um Aladim e uma geladeira de querosene, funcionava querosene. Então fazia picolé de marmelo para tá vender. A vendo? geladeira não era da casa, não. É, Era comercial. E tem uma experiência de vida muito grande. Aos 12 eu passei a trabalhar no Correio, ajudando a gente. Então eu entendia tudo de telegrafia e correio aos 12 anos. Quando eu cheguei até Oeiras, eu já era um técnico em questão postal. ah, E comecei a criar problemas de palavras cruzadas, eu desenhava e, hum, e compor charadas. Com isso, eu acabei começando a publicar em jornais e revistas do Rio e de Belo Horizonte, já aos 14, 15 anos. certo. Jornalismo, eu estava com 19. Eu Nossa. cheguei em 1954, Jornal do Montes Claros, já com textos completos e reportagens. Daí eu fui convidado para frequentar o Rotary Club, que é a melhor escola que eu já tive na vida. Para dar uma ideia de quem eram os rotarianos, era Osmano Barbosa, Alfredo de Quadros, Luiz de Paula, Niquim Teixeira, Antônio Augusto Taíde, João Paulo Maurício, Hermes de Paula. Então, está vendo aí os meus Sumidades, professores. né? Tudo nome de rua e de praça hoje. É, Então, é uma equipe que noutra profissão seria impossível, porque eu era muito novo e não teria acesso a eles. Mas como jornalista, então aí o jornalista bate em qualquer porta e entra em entra. qualquer lugar, Adeline. É. E a doutrina espírita é muito interessante, porque eu fui criado a cidade pequena, as vendas e as farmácias funcionavam também à noite. E Hum, era lá, ao lado do balcão das vendas das farmácias, que as notícias corriam, que as pessoas comentavam. Então eu aprendi sobre religião exatamente nos botecos. Foi a minha escola. Então, quando eu chego digamos, aos 14, 15 anos, já tinha mais ou menos decidido pela doutrina espírita. nossa, Mas a decisão de frequência foi em 1957. entendi. 57 eu já estava com 23 anos e que eu passei a frequentar o Canaci. Já são já 57, já vai dar aí praticamente mais de É 70 anos. 70 anos, né? E por convite, por interesse de minha cunhada Lauri Rego Cunha, eu fui convidado a fazer uma palestra. Não existia palestra, não. Fazia a leitura do Certo. texto do livro espírita e um breve comentário. Falou, não, mas Juiz de Fora tem palestra, Belo Horizonte tem, São Paulo tem, nós também temos que ter. E eu fui convidado a falar, e aí agora que eu falei 3 horas. Eu não sei como é que aquele povo não morreu. Que uma palestra boa é de 40, 50 minutos, não dá.
mas Ah, não parei mais. A e ó, partir daí, é procurando aprender e aprendendo até hoje. e hoje são quantas palestras? Gravadas, eu estou com 4.200 no YouTube, no Instagram, no Facebook, até no TikTok. Ô, Vanderlei, eu, quantas reencarnações eu terei que ter para chegar pelo menos perto aí desse número? Como eu estava dizendo, a minha preocupação hoje é a inteligência artificial. Eu Que tenho que chegar maravilha, ao gente. domínio dela, Conversar com o porque Vanderlei. ela pode me ajudar muito. Claro, Há um programa muito interessante que vale assim como exemplo, chama Copilot, ou em cobaia. português, copiloto. É exato. Então é preciso entender que a inteligência é o copiloto, não é o Não é piloto, o não. piloto. É isso A aí. gente é que tem que tomar as decisões. É, Ela serve para orientar, organizar, claro. mas a decisão tem que ser nossa. Vanderlino, nós sabemos que você é escritor também de livros, né? Quantos Eu livros? publiquei já 23 e trabalhando nos três, sobre os prefeitos de Montes Claros e os presidentes de Câmara. E um livro que eu mesmo estou me embrulhando há muitos anos, não consigo sair, sobre o capitão Enéas Mineiro de Souza. Hum, Eu fui ao Nordeste, trabalhando no Banco do Brasil em Recife. Eu fui ao interior da Paraíba, de Pernambuco, exatamente para fazer pesquisa sobre o capitão, que é uma personalidade personalidade. De vulto interessantíssima. mesmo aqui na região toda, né? Até há na doutrina espírita uma questão do capitão. Veio um inspetor do Banco do Brasil, era chamado Virgílio, espírita, que veio para acabar com o capitão, porque o capitão não pagava. Ah, O capitão pagava o particular, mas o governo não. O entendi. banco é de governo. Não, Não pago. é. E aí o Virgílio veio para poder executar o capitão. Quando ele chega, o capitão era empregador de 600 famílias. Nossa. Como é que vai acabar com um homem que ajuda 600 famílias? Aí combinou com ele que ele tinha que pagar. E o banco iria hipotecar tudo, penhorar o que pudesse, ou hipotecar tudo, de forma que ele não. E aí fez uma proposta à direção do Banco do Brasil de emprestar mais dinheiro para ele. E ele aceitou e se comprometeu e o banco concordou. Entendi. O capitão disse assim: eu tenho que lhe dar um presente, seu Vigílio. Ele disse: eu não recebo porque eu cumpri minha obrigação, eu sou funcionário do banco, ganho para trabalhar e não fiz favor nenhum. Tudo foi coisa objetiva. O capitão diz: não, eu nunca deixei de presentear quem me favoreceu. O senhor vai ter que receber um presente. Ele, quando não teve jeito, ele disse: então vamos fazer o seguinte, o senhor vai doar um terreno para o Centro Espírita Canassi. Ó, Eu não recebo, mas o centro pode. O capitão comprou o terreno e já entregou com o registro de cartório, que é a sede atual do Canassi, que maravilha, né? que era ali. Então, mas não foi só a doutrina espírita, não. Praticamente todos os terrenos de religiões foram o capitão que deu. Que maravilha. Ele, maçom, acreditava na liberdade de ideias, de pensamento, no direito de pensar, Certo. e a forma que ele tinha era favorecer a favorecer. criação de religiões, e que realmente tem prestado um benefício muito Nossa. grande. Foi prefeito de Montes Claros, prefeito de Capitão Enéas e de Francisco Sá. Não tinha escola, Nossa. nenhuma escola. Só tinha o espírito mas elevado, uma né? inteligência de um brilho que não tem limite. Quantas reencarnações, né, Vanderlino? Ali, né? Pois é, Vanderlino. Então, 23 livros. 23 livros. Gente. O último, Doces Lembranças, Doces que são Lembranças. textos que eu gosto muito, a respeito de pessoas e acontecimentos de Montes Claros, questões sociogeográficas, digamos assim. É isso. Esse trabalho da gente, hoje nós somos uma equipe
no Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, completa agora, em 2026, 20 anos, e nós já publicamos em papel 8.000 páginas de história. Para dar uma ideia, 8.000 páginas de história, que é um trabalho notável. Notável. É um grupo bom. E tudo. Por exemplo, uma coisa que praticamente ninguém sabe. O imperador Dom Pedro I era namorador. Namorava muito e tinha filhos fora do palácio. Ele reconheceu oficialmente como herdeiros 20 filhos. E os historiadores brasileiros chegam a dizer que ele teria 40 filhos. Os historiadores, ele é em Portugal o Dom Pedro IV, continuou namorador. Os historiadores de Portugal falam que ele teria deixado 100 filhos, uma centena de filhos. E nessa namoração doida dele, havia uma menina lindíssima no palácio, e a imperatriz desconfiou que estava com o traço do marido e resolveu mandar a mãe e a menina para Portugal. Ele gostava muito da menina, disse, não vai para Portugal. E mandou um sargento-mor da confiança dele trazer a menina para Diamantina, bem longe da imperatriz. Sei. Chega em Diamantina, há uma epidemia de cólera, uma peste lá, perigosa, e o sargento trouxe a menina para Montes Claros. Só que chegou doente, ela pegou o vírus em Diamantina, só viveu em Montes Claros um mês. E morreu a princesinha. É torta, mas é princesa, porque é filha de príncipe. E onde enterrar? Onde sepultar? Como é que vai sepultar uma princesa no meio da... Aí a menina está sepultada na matriz de Montes Claros. Então a nossa igreja, a matriz, segundo Hermes de Paula, que é o grande historiador, tem uma princesa sepultada. Não sabe que lugar lá da igreja. Está vendo? São coisas interessantes. Muito assim. interessantes. Muito mesmo. A Praça Doutor Chaves é homenagem a Antônio Gonçalves Chaves Júnior, filho do padre Antônio Gonçalves Chaves, que não escondia ter filho, porque eu tenho um filho chamado Júnior. Imagina como é que o padre era. Esse Antônio Gonçalves foi mandado para Belo Horizonte. O padre tinha 10 filhos e mandou o Júnior para Belo Horizonte. Foi o grande latinista da época dele, professor universitário e foi senador estadual por Minas Gerais, governador de Santa Catarina e de Minas Gerais. Olha bem. Então, Montes teve um governador de 2 estados, é o doutor Chaves, da praça. Vanderlino, nós temos que fazer um podcast, gente, é só sobre a vida de Vanderlino. Já fica, né? Essa primeira parte aí nós vamos fazer cortes, porque vai ser muito interessante. Mas, Vanderlino, com toda essa sua experiência na doutrina espírita, né? Na visão espírita e na sua visão como espírita, o que realmente representa o Ano Novo, já que nós estamos encerrando um ano, né? A doutrina espírita trabalha, digamos assim, no tempo e espaço. Isso. O espaço é muito importante porque onde acontecem as coisas. E o tempo é o calendário nosso da Terra. Há 2 tempos muito interessantes no grego, na língua grega, que é o cronos, que é a cronologia, que é o tempo nosso terreno, planetário, de dias, horas, minutos e séculos. E há o kairos, que é o tempo de Deus. É o que é universal. Porque tudo que é ligação à Terra só serve para o nosso planeta. Mas o universo são bilhões de... Então, no tempo, a cada ano é como se fosse, digamos assim, também na nossa vida, um ano de escola, de aprendizagem, de
de novas experiências. Em cada lugar do mundo há um tipo de ideologia, de cultura, de experiência. Para nós, no Brasil, que é o maior país espírita do mundo, deu certo o espiritismo, deu mais certo aqui que em qualquer outra parte. Então, nós temos a doutrina como escola. É uma questão de aprendizagem. Podemos falar até física, porque é através de livros, da internet, de todo jeito, e psicológica, que é o crescimento nosso em direção ao infinito, à luz de Deus. Exato. Esse ano de 2025, com toda a conturbação das dificuldades e todos os problemas, ele foi muito bom, porque há uma experiência nova na doutrina que é a virtual, online, da internet, que é o que nós Muito estamos fazendo aqui. impulsionada, né? Não é? Isso aí é uma novidade que já vem mas não é de tanto tempo, é de algum tempo para cá. É. Então, quantas vezes nós falamos no auditório para 20, 30 ou 100 pessoas, a internet é para o mundo todo. E não é só o país. E há mais uma novidade agora interessantíssima. O Google acaba de traduzir com naturalidade pelo celular, no momento, já não gasta tempo mais não. É instantâneo, né? Instantâneo. Então é possível que as nossas gravações, as nossas palestras cheguem a muitas línguas. Com São certeza. 7.000 línguas e dialetos no mundo. 7.000. Eram 10.000 aos 70 anos, mais ou menos. Então, o trabalho nosso é fecundo. É fecundo. Ô, Wanderlino, e então, à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo, né, que é o Evangelho redivivo, quais as atitudes nossas que devem ou deveriam marcar o início desse novo ciclo, né? Que é, claro, é um ciclo terreno, né? Do calendário nosso, da Terra gregoriano no Ocidente. Qual a sua visão sobre isso? Há uma parte bíblica no quarto Evangelho, capítulo 14, que fala do futuro. Sim. Que chegará uma época em que haverá uma renovação, etc., uma orientação nova. Porque naquela ocasião de Jesus, 2.000 anos atrás, não tinha condições de explicar, porque não seria entendido. Claro. Então, o nosso entendimento está aumentando a cada momento. E, no ponto de vista religioso, eu diria até o filosófico, é a doutrina espírita que trabalha melhor, sem desconforto de nenhum outro tipo de pensamento. Claro. Eu explico por que eu penso assim. Pela liberdade que nós temos, para nós nada nos impede de pensar, de falar, digamos assim, de expor. E isso é uma ajuda muito grande, porque as pessoas ouvem e vão tomar suas decisões, porque também nós não forçamos. Houve uma vez uma mãe me telefonou pedindo para não levar a filha dela para a reunião espírita. Eu disse, não, nunca levei. Quando ela está na reunião espírita e me pede para levar em casa, eu levo. Eu devolvo a casa dela, mas pegar na casa nós não fazemos. Há uma liberdade nossa. Outra coisa muito importante que eu acho na doutrina, quando um companheiro ou uma companheira deixa de frequentar a nossa instituição, nós não chamamos mais não. Se quiser, volta. Nós estamos de braços abertos. Mas nós não forçamos ninguém. É uma liberdade realmente grandiosa para os que pensam como a gente. Mas então, seria o Espiritismo, Wanderlino, segundo temos recebido aqui algumas perguntas a esse respeito,
O Espiritismo fala muito sobre mudança interna, reforma íntima, renovação, etc. Como que o Espiritismo vê, ou como ele indica, transformar resoluções do Ano Novo em compromissos reais com o espírito? Ó, eu já falei mais de uma vez da palavra escola. Isso. Quer dizer, a cada oportunidade é uma nova aprendizagem. Agora, há os que ouvem, há uma parábola do semeador que planta à beira do caminho, em cima da pedra, no meio dos espinhos, ou em terra fértil. Terra boa, né? É o papel de quem ouve. Pode ouvir e deixar passar, pode ouvir e aproveitar algum tempo, pode ouvir e ter uma experiência boa e, às vezes, muito produtiva. Então, a cada momento que é esperado é que as pessoas se tornem melhores, intimamente melhores, que pensam mais no bem, na paz e no interesse do próximo. Porque o grande problema de todas as vezes é o egoísmo. Então, para quem evolui, diminui o egoísmo e aumenta a capacidade de doação. A palavra perdão está aí, perdonare. Sim. Está no latim lá, a questão de doação no perdão. Que é o foco nosso espírita da pessoa aprender a não cobrar, a não vingar a ofensa. Dentro do possível, até esquecer, que quase que impossível, mas é o que a gente diz. Então, eu definiria uma coisa de perdão aqui que eu achei muito importante, de uma palestrante médica, psiquiatra. Ela define o perdão o seguinte: é quando a mágoa não nos ofende mais, ou não nos entristece, ou não dói na gente. A gente lembra do mal feito que alguém fez e aquilo sem dor, é natural para nós. O perdão está aí, eu acho que é a definição melhor. Então, o perdão é emoção, né? É a inteligência emocional, né? Exatamente. A palavra que está sendo muito repetida no momento é resiliência, que é a capacidade de adaptação que cada um vai conseguindo, né? Aceitando e aplicando, né? Ô Vanderlino, dentro dessa ideia, né, de escola, etc., né, da lei do progresso, né, nós sabemos disso tudo, né, teoricamente, né, a gente sabe disso tudo, doutrinariamente, e não só o espiritismo, mas, né, todas as religiões, todas as doutrinas, né, espiritualistas, etc. E é interessante quando a gente para e pergunta, gente, nós sabemos tanto. Por que que nós repetimos os mesmos erros ano após ano? É a escola, de novo. É a repetência. É a repetência. Não faz o dever de casa direito, não aprende. E aí nós temos que dividir também a questão da matéria e do espírito. Certo. Deus cria o espírito que, sem experiência, seria o 0 quilômetro, digamos assim, simples e ignorante, que é a definição de Kardec. O ignorante como não ter conhecimento. Não ter conhecimento. E ele vem às diversas séries da matrícula escolar, que, digamos aí, do maternal até o pós-doutorado. Há a questão da matéria influenciando contra, porque são os instintos. Nós somos animais, é o animal vertebrado e o que raciocina, né? Mas nós não temos nenhuma diferença do animal selvagem. Organicamente, não. Nasce, cresce, tem saúde, tem doença, envelhece e morre.
O espírito é que vai guardar tudo. Eu chamaria atenção para uma palavra da língua hindustani, da Índia, que é a palavra registros akáshicos, que é, digamos assim, a memória do espírito, de toda a sua experiência, da criação ao infinito. Sei. Essa é uma matéria, o akáshico pode ser estudado, a gente pode se valer dele, mas essa memória é que vai seguir. Nós nascemos sem trazer nada, vamos sepultados sem levar nada, e chegamos só com o que nós sabemos e que somos no mundo espiritual. Então, a parte material atrapalha muito, às vezes, que é um instinto. É um instinto. É porque na aprendizagem, eu uso muito nos cursos a palavra chá, C-H-A, que é o conhecimento, o C, o H, a habilidade e a atitude. Então, muitas vezes, nós sabemos, temos conhecimento, mas na parte de aplicação, falha. Mesmo na atitude querendo aplicar. O ideal é quando funciona o conhecimento, a habilidade e a atitude. Aí a aprendizagem está completa. É a busca, né? Há uma nova sigla, é CEO. É o conhecimento, que é importantíssimo, ou é o entusiasmo, ou a experiência, e o O é o otimismo. Está vendo? Então, o ideal é que a gente seja otimista, que espere realmente da vida o melhor possível, porque a finalidade nossa é aprender. Então, a possibilidade é de subir cada vez mais. É o triângulo, né? Quanto mais matéria, menos conhecimento. Na medida que chega o conhecimento, ocupa o lugar do instinto, digamos assim. Essa pergunta aqui, que nos foi enviada por um nosso amigo, talvez você já tenha respondido, mas queira fazer alguma consideração. Ele fala assim, como alinhar expectativas materiais com crescimento espiritual sem cair em frustrações ou cobranças excessivas? É tentar o mais possível não dar o valor integral à matéria. Digamos assim, o grande problema é a busca de riqueza ou de poder, de conforto, em prejuízo da doação espiritual. Então, o que a gente tem que saber, filosoficamente, é o seguinte: quando eu for morrer, digamos assim, desencarnar, seja o verbo que usar, eu não vou levar nada material. Então, não adianta acumular riqueza. Sim. Não adianta acumular riqueza. O que está havendo hoje, muito interessante, que eu vou dar um exemplo, está aqui nesse aparelhinho. A gente comprava uma geladeira, ela era geladeira do começo ao fim, até acabar. Um fogão era fogão o tempo todo. Uma porta será sempre porta, janela, janela. Mas esse aparelho não. Ele progrediu, ele evoluiu. E da hora que eu comprei aqui, quando foi inventado, ou da hora que eu comprei, ele só está acrescentando conhecimento. Isso. Ao ponto de 80% da atividade intelectual no mundo está aqui dentro. Outra coisa, tanto faz o dono da maior empresa do mundo, ou o porteiro da empresa, quem souber mais trabalhar aqui, sabe mais. Então não há mais privilégio. Está vendo o que é que está acontecendo? Então, nesse caso, vamos utilizar esse aparelho para aprender. Porque aqui está a biblioteca de Alexandria. Sim. Tudo que a gente quer está aqui dentro. Ela foi toda porque recuperada. Se quiser usar aí, né? para o erro ou para o mal, está aí. Ele também serve. Ela está aí. Não é? Então, talvez o maior exemplo de conduta esteja aqui.
que nós temos. Eu não tenho jogo nenhum no meu aparelho que eu não vou jogar. É, também. Eu não tenho os filmes de qualquer coisa ruim, eu apago na hora. Até para não ser tentado. Se bem que na minha idade, 91, não tem tentação. Ó, Vanderlei. Ó, Vanderlei. Aí, você falou um negócio que tem a ver com a próxima. A próxima pergunta aqui. Ele fala assim, outra colega nos fala assim, ó, Jesus nos convida à vigilância e à oração durante todos os anos, né? Como aplicar esse ensinamento no cotidiano, no ano novo que está a se iniciar? Biblicamente, se traduz na menor frase, é que é orar e vigiar. É, Orar e vigiar. Quer dizer, o vigiar é o ter cuidado. Apagar antes de... Então, o novo ano pode colocar na parede o cartaz orar e vigiar e estar sempre ligado a Deus pela oração, pela prece e se vigiando para não cair em tentação. Apaga logo o filme aí. O futebol, o jogo, não é? Vão nas palestras, vão nas palestras de Vanderlei. Qual o papel da fé raciocinada no planejamento de um ano novo, segundo a visão espírita? Há umas coisas interessantes. Os Estados Unidos têm 300 e tantos milhões de habitantes. 320 ou 360 milhões. A metade dos americanos é criacionista. Uhum. A Bíblia pela letra, não foge do que tiver escrito. E a outra metade é evolucionista. É na liberdade, é de Darwin e digamos assim, da melhoria da espécie. Exato. Cada um segue, tem seus valores. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, muito bom, Batista, e às vezes conversamos muito sobre Bíblia. E a Bíblia é histórica, é poética, falando sobre, digamos, legislação. Mas ele disse, se está lá é porque foi Deus que fez. Então, para ele, facilita tudo. Está lá, foi Deus que fez. Deus então, que fez. Não. Fechou a questão. Porque se pensar que quem escreveu aquilo foi uma mão humana, com inspiração divina, digamos assim, Claro. Mas o melhor é exatamente da doutrina, o raciocínio, a doutrina espírita, seria ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Onde é que está a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo do texto bíblico? Porque se perguntar, é bíblico? É. E onde é que está? Se é, para que... Não, é porque no Evangelho, a Bíblia é um livro histórico, de personagens, de tempo e espaço. Isso. E a história é contada pelo vencedor. Sim, sempre. Por exemplo, não há na história egípcia nada sobre Moisés ou os hebreus, que viveram 400 anos lá, segundo os próprios hebreus. Porque eles são perdedores, os egípcios. Está vendo aí, então? Aí a questão do estudo, da lógica, do livre-arbítrio, do raciocínio, é ter a liberdade de julgar. O fato histórico, escreveu quem venceu, e a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, só contém as partes imutáveis. O Evangelho, tudo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo é permanente. Pode olhar, não tem nada mutável no Evangelho. Porque não é um livro histórico. É digamos assim, um compêndio de, digamos assim, espiritual e indicativo de como ser bom e andar para o bem e para o futuro de luz. É muito interessante. Eu estou trabalhando palestras sobre cada capítulo, são mais de 30 capítulos, todos bíblicos, permanentes, e eu já estou no 7º capítulo já. Correto. E, independente de ser convidado para fazer ou não, eu estou montando as palestras.
e por uma forma até muito interessante que eu aconselharia. Em princípio, pela inteligência artificial. Eu vou lá, lá pergunto, eu quero uma palestra de 40 slides no capítulo 7 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vem tudo para mim. Aí eu vou trabalhando dentro do meu conhecimento, do Claro. meu interesse, e elas estão sendo montadas. Quando eu sou convidado, aí para qual é o público que vai ouvir, eu faço as As adaptações. adaptações, claro. E dentro do meu É, estilo, do meu conhecimento, da minha vontade. é. Então é a forma que a gente tem de aprender, melhorar e ensinar como melhorar. Ensinar como Como melhorar. melhorar. É É, isso aí. Né? é. Como está nos ensinando agora. Ah, ô Vanderlino, uma outra questão aqui é que todos nós pensamos na paz. Será que esse ano vai ter paz? E a paz, etc. Aí vem a pergunta: diante de um mundo tão agitado e tão conturbado que nós vivemos, né, até a data de hoje, dia 30, é um mundo ansioso, polarizado. Como a gente pode manter a paz interior nesse novo ano? A reunião espírita é um exemplo disso. Não há barulho, ninguém fala alto, não há contendas, não há discussões, e há um respeito pela ideia do outro. Correto. Então, talvez a palavra respeito seja a mais indicativa para a questão da paz. É, Agora, a gente tem que entender que não há tempo nenhum na história humana que não houvesse guerra. sim, Há sempre uma guerra menor ou maior em alguma parte do mundo. Pelo egoísmo, a pessoa quer parecer muito importante, ou quer ter o comando, ou então o interesse. sim. Interesse. Às vezes, digamos aí, a Rússia é o maior país do mundo e está querendo tomar a terra da Ucrânia. Está vendo aí Que como é é que é tão que pequena acontece? em Não relação a é? ela. Né? Então, isso aí vai ocorrer de várias formas. O, a reunião espírita é o exemplo maior porque ela transcorre em silêncio. Quando há uma comunicação, fala um espírito de cada vez. Está vendo aí? O próprio a Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, quando muito, dois, É, nunca três. é, Está vendo aí? Porque se dois falaram, três, ninguém aprende. Tem que ter um, enquanto um fala, o outro interpreta, o outro ouve. Eu aconselharia assim, de experiência de comunicação, que é difícil, mas seria a gente aprender a ouvir mais. Nós temos dois ouvidos, dois olhos e uma boca. Tá vendo aí como é que é? E escrevemos com a mão só, não escrevemos com as duas. Então, o que vem do próximo para nós é que é o mais importante. É a tolerância, é a paciência, é a atenção. Seria a forma de estabelecer a paz. e a partir de nós para, Exato. Se cada um né, conseguir ser exemplo, está resolvido o estaria problema. resolvido o É. problema. Porque não é nem sempre o que falo, é o que eu faço. É, O meu exemplo, o meu comportamento é que vai é dirigir. que vai Sim. indicar. É. Vanderlino, o que os espíritos superiores, pergunta outra moça, amiga também, o que os espíritos superiores nos orientam sobre ter esperança diante desse quadro tão desolador que a gente vive atualmente, né? Especialmente em tempos de incerteza coletiva? Se nós olharmos a história humana, há um tempo que era normal ter o livre e o escravo. Uhum, é O verdade, escravo pertencia ao senhor, ao dono. certo. Hoje não dá para a gente imaginar mais uma Não, escravidão. No tempo bíblico,
o direito de vida ou de morte é natural. Quando duas mães, cada um querendo ser a mãe da criança, diante do rei Salomão, o que ele mandou partir a criança ao meio? Se o guarda fosse rápido, e aí cai uma mãe, cobre a criança com o corpo dela e diz, essa é a mãe, é que protegeu. Então, há umas coisas inimagináveis, porque diz assim, Moisés é um nome importantíssimo na Bíblia. Sim. Saiu, viveu 40 anos no Egito e saiu de lá fugido porque matou um egípcio. Ficou 40 no exterior e 40 viajando. Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, fica lá 40 dias. Quando desce, os irmãos tinha construído um bezerro de ouro. Tomou as joias de todo mundo e construíram um bezerro de ouro. Isso. Ele autorizou e mataram milhares e milhares, morreram, os que doaram para construir o bezerro. Quer dizer, quando fala de Davi, lá diz assim, foram centenas de pessoas na guerra. Sim. Que morreram. A própria execução de Jesus, o Cristo, é política e por interesse, às vezes, questão religiosa, que a vida não tinha valor nenhum, e a vida hoje é tudo. Há uma mudança radical na nossa consideração no direito digamos, direitos humanos. Sei. O nosso problema são os deveres humanos, porque a gente só pensa em direito. E tem que ter os deveres. Os deveres. Mas há muita melhor. Não, o mundo não é mais aquele, não. Digamos assim, era raro na história de Montes Claros o jornal sair sem um assassinato. Uma coisa, hoje não tem. A cidade cresceu, multiplicou e não é mais tudo isso, porque já há um procedimento. Então, nós podemos ter eu vou dar um exemplo de Montes Claros. Até 1956, todo homem andava armado. Todos os homens de Montes Claros andavam de paletó. Não é para ser granfino, não, é para esconder a arma. Agora, por que 56? Foi o ano que foi criado o 10º Batalhão de Polícia Militar, que não permitiu ninguém andar armado mais. E nós dificilmente hoje vai encontrar um homem armado, se ele não for policial. Mas não há possibilidade. Para que eu vou usar arma? Está vendo aí? Nem em casa. Não há necessidade mais hoje Então, eu acho que nós melhoramos muito e podemos ter esperança de evolução. Melhoras, né? Que bom. Que bom que a gente tem, né? Poder ter essa expectativa, né? De melhora, de progresso, né? Principalmente progresso espiritual, né, Vanderlino? E falando em progresso espiritual, pergunta-nos aqui também como o perdão e a reconciliação podem ser entendidos como verdadeiros marcos de virada espiritual em cada um de nós. O perdão é o que há de mais difícil na nossa vida, perdoar. A doutrina espírita tem como objetivo principal o perdão. Porque na medida que nós não consideramos a ofensa, não há nenhuma possibilidade digamos, de vingança ou de cobrança. No Pai Nosso, que é um texto de uma perfeição incomum, Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, ou assim como perdoamos, pode colocar em qualquer tempo, os que nos ofendem. Exato. Tá? E eu acho que o Pai Nosso é o melhor exemplo, porque há uma condição. Para pedir perdão, eu tenho que ter capacidade de perdoar. Assim como temos
perdoado. Está vendo aí? Então, a palavra, eu falei ela aí no início da nossa conversa, resiliência. A resiliência. É a capacidade de adaptar a situação, de viver em paz. E, no último caso, se isolar do ofensor. Não é? Se isola, se não tiver jeito. Quando a Olímpia estava entubada na Covid, na Santa Casa, eu tinha 2 problemas numa instituição que eu frequento. E aí eu disse assim, se ela for curada, eu vou perdoar esses 2 companheiros. Daí a pouco eu tomei o maior espanto, eu estou negociando com Deus, eles estão perdoados. A partir dali, a decisão minha é que não tinha jeito. Agora, um deles, baseado no Evangelho, perdoar 70 vezes 7. Ele ofende de novo. E é difícil, porque tem que perdoar. Vai perdoando, aí muda então, a forma. tem gente assim. Está vendo aí o problema? Eu aplico o Evangelho no contrário, para os outros obedecerem. Esse Vanderlino. Nós estamos rindo, mas existe todo tipo de gente. Esse bom humor seu, Vanderlino, me encanta. Nossa Senhora. Você tem que me prometer que você vai voltar, Eu viu? volto. Pois é. Eu volto nessa vida e em outras. E nós estamos aguardando mesmo, vamos marcar logo. Né? Vanderlino, nós já estamos, assim, quase no final. Nossa, como o tempo passou rápido, né? Gente, foi tão bom. Está sendo tão bom, né? Mas, se você... eu vou te dar, né, a palavra de novo para você já ir caminhando também para o final e deixando para nós uma mensagem, né, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, né, de Cartas de Luz, onde você nos daria um conselho espiritual, né, que o Evangelho e o Espiritismo, né, nos podem dar para que nós atravessemos esse ano com mais luz e consciência. A doutrina espírita tem 2 elementos interessantíssimos. É a leitura atenciosa do Livro dos Espíritos. Correto. São 1019 perguntas e respostas. Didaticamente facilita tudo. Sim. A gente pode ler o livro do começo ao fim, ou escolher uma parte ou um número de perguntas. Correto. Então, é uma mudança radical no pensamento humano, de tudo. O Livro dos Espíritos há quase 170 anos não tem uma modificação, porque ele é perfeito, ditado pelos espíritos superiores. E o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, seria, eu digo assim, a forma melhor. Quem já leu, releia. Quem não leu, que passe, Começa então, a ler. E seguir a leitura é tudo. Na verdade, não há nada melhor na vida do que a leitura. Sim. A gente vive com o autor, viaja e emociona, tem tudo. Então, é ler. E ler o que é bom. Agora, já há umas coisas que a gente tem que pensar. Montes Claros não tem livraria mais. Tem não. Se não tem livraria, porque não há demanda. O povo não está lendo. Não está lendo, não é porque está por aqui. Mas olha o bom aqui. Exato. Então, Baixa os resolve livros, o né? problema. Baixa os livros, né? Ô, Vanderlino, maravilha a nossa conversa, viu? Muito boa mesmo. E aí, como você já prometeu de voltar, a gente continua. Tá próxima, né? Essa história maravilhosa que você nos conta. E aí, eu queria te agradecer imensamente. Eu falo assim que a doutrina espírita, na minha vida, é um divisor de águas. Cada vez que eu encontro pessoas como Vanderlino, essa convicção em mim fortalece mais, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tenho encontrado Vanderlinos
professores, mestres, né, que me incentivam, que me consolam, que me acolhem, né? E a doutrina espírita é isso, né? Essa verdade de cada um, essa liberdade de cada um, né? Esse ideal, né, de respeito pelo outro, porque é assim que nós vamos chegando ao ápice, que é o amor incondicional, né? Mas então eu quero te agradecer imensamente, te desejar assim um ano novo repleto de todos todos bons momentos, de realizações, né? De muitas palestras para nós também, que nós também ainda somos egoístas, né? Nós Viver e precisamos aprender. viver Viver e e aprender. aprender com o Vanderlino. É. Vanderlino, grande abraço e que você possa se despedir, caso você queira. Agradecer o estar aqui, fiquei muito feliz, foi um momento muito bom de aprendizagem, porque a pergunta é uma forma de ensinar. Sim. Eu forço o raciocínio e exige uma coerência de pensamento, então foi um momento muito bom. Eu Que bom que realmente você me gostou, encanto. Vanderlino. Não há ninguém melhor do que ninguém. Eu Isso. explico o seguinte: o neurocirurgião, que tem toda importância, se mandar ele pegar um cavalo na manga de madrugada, ele não consegue. Mas o menininho da roça, que não teve escola ainda, pega. É, Tá vendo? Então, cada um tem todos. a sua experiência. O que sabe puxar o boi no engenho, o que sabe pegar o... Se me mandar arriar um cavalo, eu não sei. Olímpia dizia que o Vanderlino não sabe de nada, não sabe fazer um café, não sabe pregar um botão. E não sei. Tá vendo aí? Não teve tempo de Então tá aprender, aí né? tá aí a diferença de É. cada um sabe uma coisa. Exatamente. E eu agradeço muito e espero que eu não tenha falado alguma coisa contrária. É isso, Vanderlino. Não. Gente, pois é, esse é Vanderlino. E quero deixar aqui para todos vocês o nosso abraço carinhoso, afetuoso de Cartas de Luz. Esperamos estar com vocês em 2026, a cada dia e principalmente a cada quinzena, né? Gostaríamos de pedir a vocês que curtam, né, o nosso canal, que assistam às entrevistas, né, os podcasts, e que deem também uma contribuição nos mandando perguntas como essas que nós, né, selecionamos aqui agora, cartas, né, com diversos questionamentos, e nós, com todo esse material, a gente vai aprendendo e vai semeando a luz, que é essa a nossa missão aqui. É aprender, mas não guardar, é divulgar. Então, que todos tenham muita paz nesse ano que se inicia. Muito grata, muito obrigada a todos e vamos em frente. Graças a Deus. Graças a Deus.